A paz do Senhor Jesus, venho neste momento aqui compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E é importante como a gente vê que a gente se depara com muitas dúvidas, né? Na palavra de Deus, a respeito de quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Filho, a questão da salvação. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma parte, né? Eu pretendo fazer uns outros vídeos também, a qual a gente venha discorrer sobre esse tema, né? Que é importante. Eu quero pedir para os irmãos, aqueles que gostaram dessa mensagem, que no final compartilhe esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, nos ajude aí, tá bom, meus irmãos? E eu quero trazer com os irmãos aqui, a gente vai começar aqui no capítulo 13 de João, a partir do 31 e vamos até o 6 do capítulo 14, tá bom? E a gente vai ver aqui que trata-se das últimas instruções de Jesus a seus discípulos. E a gente vê que mesmo chegando na última instrução, Jesus se depara com os discípulos que têm muitas dúvidas a respeito dele. E isso pode estar acontecendo com a gente, sem dúvida nenhuma. E é importante que a gente entenda isso para que a gente venha a buscar mais o conhecimento de Deus. Nós estamos hoje num momento a qual a gente vê muitas pessoas, e até nós mesmos, perdendo um pouco o interesse de ler a palavra de Deus, de buscar o conhecimento, de conversar com outras pessoas a respeito, porque é importante, nesse debate a respeito da palavra de Deus, seja numa escola bíblica dominical, onde você ouve, mas você também pode perguntar, tirar suas dúvidas. Hoje, muitas igrejas não estão tendo mais a escola bíblica dominical. Um dos pontos mais importantes dentro de uma comunidade onde a igreja do Senhor se reúne para aprender a respeito da palavra de Deus. E aqui, Jesus, mesmo sendo o mestre, o nosso mestre, Deus, Criador e Salvador, tendo instruído os discípulos durante 3 anos, muitos deles ainda não tinham compreendido quem era Jesus. Então a gente vê que não é uma coisa tão simples, a gente tem que mergulhar e ter vontade de aprender, né? Então aqui, ó, a gente vê aqui, meus irmãos, no versículo 31 do capítulo 13 de João, é que Jesus começa assim: olha, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. No 32 ele fala: se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Aqui Deus está deixando muito claro que na crucificação de Cristo, Deus é glorificado ali. O Deus que enviou o seu Filho para que morresse na cruz por mim e por você. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante a gente conhecer isso. E Deus está falando assim: olha, na cruz eu vou ser glorificado. E vou glorificar o meu filho na ressurreição, para que por meio deles vocês sejam salvos. E isso é importante. E a gente vê, meus irmãos, que nessas últimas instruções, Jesus se depara com muitas dúvidas que os discípulos têm ainda a respeito dele, né? A gente vai ver aqui depois, no 3, no 6, que ele fala assim, que Pedro vem, né, e já expõe uma dessas dúvidas diante de Jesus. Ele diz assim, Pedro pergunta, para onde o Senhor vai? Né? Porque Jesus vem na instrução, falando que vai ser glorificado o Filho no Pai, o Pai no Filho, e ele fala assim, mas para onde que o Senhor vai? Jesus responde para ele, para onde eu vou, no momento você não vai poder ir, né? Mas depois você vai poder ir. Aí que Cristo aqui, quando fala o depois, né? Olha, no momento, para onde eu vou, você não vai poder ir, você vai continuar aqui. Você ainda tem uma missão a cumprir. Você é o meu discípulo aqui na Terra. Como todos nós, que de fato somos cristãos, somos discípulos de Jesus e temos a missão de pregar o Evangelho, para que outras pessoas sejam alcançadas também. Isso é importante a gente entender. Então, Jesus vem e fala assim, no momento você não pode ir para onde eu vou, mas depois você vai. Quando Jesus fala depois, ele está falando da segunda vinda dele.
onde ele diz que todos nós vamos ter uns corpos agora glorificados, né? Diante de Deus, Deus vai nos glorificar. Isso é importante, né? Que nós vamos ter o corpo glorificado. E Jesus, ele vem, né? Colocando desta forma. Ele já se depara com uma dificuldade que Pedro teve nesse tempo dos ensinamentos de Jesus, de entender quem era Jesus, o que ele ia passar e para que seria, né? A gente até entende, meus irmãos, que quando a gente vê aqui nessa pergunta de Pedro, Pedro fala que está disposto a morrer por Cristo, né? Ele fala aqui no 37 que Pedro não posso seguir agora, mas por ti darei a minha vida. E Jesus fala assim: olha, você hoje vai me negar ainda 3 vezes. Você ainda não compreendeu o Evangelho, você não compreendeu que o Evangelho deixa claro para vocês que vocês não podem fazer nada para me alcançar, mas é eu que faço tudo por vocês. Sou eu que alcanço vocês, sou eu que regenero vocês, sou eu que abro os olhos de vocês para o entendimento da minha palavra. Não é você que vai fazer nada para mim, não é você que vai morrer por mim, mas é eu que vou morrer por você. Aí, Pedro não tinha ainda entendido isso. Aí a gente vê, meus irmãos, que no 14, 3, Jesus deixa claro, né? Que ele fala aqui, olha, eu virei outra vez e levarei vocês para mim. Jesus está deixando claro aqui para eles, aqui, olha, no 14, eu vou voltar outra vez. E todos nós que somos cristãos sabemos que a nossa expectativa é a segunda vinda do Messias, do nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador. E nele nós temos a nossa esperança e a nossa convicção de uma vida eterna com Cristo. E isso é maravilhoso, né? Então, Jesus deixa muito claro aqui, olha, no 14:3, vocês podem ler, ele vai falar assim: eu virei outra vez e levarei vocês para mim. No 5, Jesus, após 3 anos de ensinamento, vem para os discípulos e fala assim: olha, no 4 e no 5, ele fala assim: olha, vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho, porque eu tenho ensinado para vocês. Vocês sabem exatamente para onde eu vou e conhecem o caminho. Mas aí vem Tomé e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como saberemos o caminho. Olha só como mesmo toda a instrução do mestre, quando a gente fica desatento com muitas coisas, às vezes esses discípulos poderiam estar estava procurando um salvador terreno, mas nós estamos diante de um salvador divino que vai agir na nossa vida de forma sobrenatural, mas nós não entendemos isso e muitas vezes buscamos salvadores terreno, palpável. E isso aqueles discípulos estavam esperando também. E Jesus chega para ele e fala assim: olha, primeiro Jesus fala, vocês sabem o caminho para onde eu vou, vocês conhecem. E aí vem Tomé e diz: nós não conhecemos e como nós vamos saber qual é o caminho? No versículo 6 do 14, Jesus fala assim: olha, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está deixando aqui muito claro a obra de Deus na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos. Nisso aqui ele fala assim: olha, eu sou o caminho. Você quer saber do caminho? Sou eu. Você quer saber o que é verdade? Sou eu. Você quer saber o que é vida? Sou eu. Ou seja, a verdade só existe em mim, o caminho só existe em mim, e a vida só existe em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está deixando muito claro? Todos vocês só vêm ao Pai por meio de mim, que sou o Pai também. Eu e o Pai somos um. A gente tem que entender isso, que Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Lá em João 1, a palavra de Deus deixa muito claro: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deixa muito claro. Então, Jesus diz: eu e o Pai somos um, e vocês não têm como vir a mim senão por meio de mim mesmo. Não tem obra nenhuma que vocês possam fazer que vá trazer vocês a mim, a não ser
eu alcançar vocês, vocês se arrependerem dos seus pecados e a partir daí vocês andarem em obediência à minha palavra, vocês amarem a minha palavra, vocês terem desejo pela minha palavra, né? Como ele diz, se vocês são meus discípulos, vocês têm que amar as pessoas como eu vos amei. Então, essa é a obediência que nós temos que ter a Deus, é olhar para o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo que encarnou e morreu e ressuscitou para que fôssemos salvos por meio dele. E está aqui a palavra de Deus para nos instruir o que nós devemos fazer ou não fazer, desejamos, como devemos caminhar ou não. E é exatamente isso que nós temos que fazer. E essa dúvida, irmão, ela paira na nossa vida o tempo todo. E por isso que é importante a gente ter uma escola bíblica dominical. É por isso que é importante a gente reunir com as pessoas e abrir a palavra de Deus e falar a respeito de alguns capítulos e versículos, porque ali a gente vai orar antes para que Deus abra os nossos olhos para o entendimento da tua palavra, porque nós estamos diante, a palavra de Deus, ela é divina, aqui é o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus, ela se discerne em si mesmo. Então é importante a gente entender, primeiro, quem é Jesus? Ele é o caminho. Quem é Jesus? Ele é a vida. Quem é Jesus? Ele é a verdade. Então, quando nós queremos saber o que é verdade, é Jesus. E nós temos o pleno ensinamento deles aqui. Aqui, se a gente abre a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, está ali o ensinamento dele para que como nós devemos andar, nos trazendo exemplos de pessoas que fizeram as coisas certas, exemplos de pessoas que erraram, exemplos de pessoas que eram de dura serviço, entendeu? Como nós somos pessoas de dura serviço. O tempo todo a gente está se contrapondo a Deus, mas é importante a gente amar a Deus e nos achegar a Ele sem reserva, sabendo que nós somos pessoas que precisamos de Deus de forma integral. Amém, meus irmãos? Então, é interessante, né? Porque ele fala que é o caminho à vida. Aí aqui no 7, né, como eu falei que o Pai e Jesus é um, né? Aqui a gente vê que ele fala aqui no 7, se vocês me conhecem, conhecem ao meu Pai. E já desde agora o conhece e tem visto. Ele fala assim: se vocês me conhecem, vocês conhecem também o Pai. E desde agora vocês têm visto, porque vocês estão me vendo e logo estão vendo o Pai. Eu e o Pai somos um. Aí no 8, Felipe fala assim: Felipe pede para Jesus, então mostra-nos o Pai. Aí Jesus no 9 diz assim: estou há tanto tempo com vocês, Felipe, com vocês há tanto tempo e não me conhece. Estou há tanto tempo com você e você não me conhece. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Então Jesus deixa muito claro: eu e o Pai somos um. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo o Pai. Toda a divindade de Deus está em Jesus. E Jesus, como diz a palavra de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus está preparado para que, por meio dele, fôssemos salvos antes da fundação do mundo. E é importante, irmãos, que nós venhamos conhecer quem é Jesus e amar a esse Deus, se assim desejamos viver eternamente com Deus. Uma coisa é certa: o inferno é real. O céu é real. Agora cabe a nós nos sujeitarmos a Deus, nos rendermos a Cristo, clamar a Jesus para que venha tirar as vendas dos nossos olhos, nos arrepender dos nossos pecados e caminhar com Cristo para a eternidade. Amém, meus irmãos? E é essa a palavra que Deus colocou no meu coração desde já.
Eu peço que Deus os abençoe tremendamente, cada um de vocês que ouviram, que estão ouvindo e que vão ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.